Pessoal, vamos aqui continuar as nossas aulas sobre geometria plana e nessa aula nós iremos já iniciar os nossos estudos falando sobre paralelismo. Neste caso aqui nós temos que a reta R é paralela à reta S e nós indicamos dessa forma aqui. A reta T que corta essas duas retas, ela é chamada de reta transversal. E observe que a reta T ela forma diversos ângulos com a reta R e também com a reta S. E nessa figura, como você está vendo aí, um resultado importante é que quando você tem uma reta, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esses ângulos aí que estão com a mesma cor, eles são sempre congruentes, ou seja, eles têm medidas iguais. Então, neste caso, esse ângulo laranjado que está aqui em cima é igual a este ângulo laranjado que está aqui embaixo, que é igual a este ângulo laranjado, que também é igual a esse. E o mesmo ocorre com os ângulos azuis. Então, nós temos aqui que este ângulo é igual a esse, que é igual a este ângulo, que também é igual a este ângulo. Além disso, um outro resultado importante é que esses dois ângulos que estão aqui, não apenas eles, mas se você pegar aqui dois ângulos com cores diferentes na nossa figura e somar, você sempre vai obter como resultado 180 graus. Então, se eu pegar aqui este ângulo que eu marquei aqui, o laranjado como sendo A, mais esse ângulo azul, que é o B, e somar, eu vou obter 180 graus. Da mesma forma, se você pegar esse ângulo laranjado que está aqui e somar com esse ângulo azul que você tem aqui, você tem 180 graus. Se você pegar esse ângulo laranjado e somar com este azul, você também obtém 180 graus. Então, resumindo, nesta figura, toda vez que você pegar dois ângulos com cores diferentes e somar, o resultado vai ser sempre igual a 180 graus. E esses ângulos aqui que nós temos na nossa figura, eles recebem alguns nomes. Antes de atentarmos para esses nomes, vamos aqui fixar a seguinte ideia. Esses ângulos que estão aqui dentro, ou seja, entre essas duas retas aqui, conforme está aqui o A e o B, ou seja, aqui é onde estou marcando aqui com a caneta, será a parte interna. Essa parte que está do lado de cá e essa parte que está do lado de cá, elas serão denominadas, então, externas, ou seja, os ângulos que estiverem nessas áreas aí, eles serão chamados de ângulos externos. Bom, fixada então essa ideia, nós podemos agora classificar estes ângulos como sendo alternos. Neste caso, eles serão alternos quando um estiver de um lado e o outro estiver do outro lado. Por exemplo, esse ângulo que a gente tem aqui, o laranjado, e este outro que nós temos aqui também laranjado, eles são alternos. Esse laranjado que está aqui interno com este outro laranjado que está aqui interno, eles também serão alternos. E eles podem ser então classificados como sendo alternos internos e alternos externos. Os alternos internos são aqueles ângulos laranjados que estão aqui entre as duas retas, que nesse caso é onde a minha caneta está marcando. Os alternos externos são aqueles ângulos que estão aqui do lado externo, mas estão aqui em locais opostos com relação aqui à nossa transversal. Por exemplo, esse laranjado que eu estou marcando aqui, com este outro laranjado que está aqui, eles são chamados aí de alternos externos. Além disso, os ângulos podem ser denominados também como sendo colaterais. Os colaterais são aqueles ângulos que estão no mesmo lado da reta. Por exemplo, nesse caso, nós temos aqui que o A e o B, eles são aí colaterais. E eles podem ser internos ou externos. No caso do A e o B, como eu tenho aqui, eles são colaterais internos, lembrando como nós fixamos, que essa parte aqui é a parte interna, aqui e aqui são as partes externas. Então, os colaterais internos, nesse caso aqui, é o A e o B. E também nós temos aqui como colaterais internos, esse ângulo azul que está aqui, com este outro ângulo laranjado que tem aqui. E os colaterais externos, nesse caso, por exemplo, é esse ângulo laranjado com este ângulo azul que está do lado de cá. E nós temos aqui este ângulo azul com esse outro ângulo laranjado. Então, nós temos aí essa classificação e esse importante resultado. Bom, e como que nós iremos utilizar toda essa ideia para a gente poder resolver os exercícios? Como eu disse, meus queridos, sempre ângulos com as mesmas cores, eles serão sempre congruentes. E ângulos com cores diferentes são sempre suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Vamos aplicar essas ideias para vocês verem como a gente resolve os exercícios
utilizando esses resultados então. Bom, o primeiro exercício que a gente vai resolver neste caso é determinar aí qual que é o valor de x. Nesse caso, eu fiz aqui questão de colocar os ângulos com cores diferentes. No entanto, os exercícios eles sempre vão trazer os ângulos de mesma cor. Bom, e qual que é a chave aí? É você então entender essa figura, conforme eu fiz aqui para vocês. Bom, como eu disse, ângulos com cores diferentes serão sempre suplementares. Então, nesse caso aí, se eu pegar aqui o 2x e somar com 120 graus, esse resultado tem que ser igual a 180. Bom, o 20 ele está somando, então eu vou passar para o segundo membro da igualdade, trocando o sinal. Então, nós temos 2x é igual a 180 graus menos 120 graus. 180 menos 120, temos aqui 2x igual a 60 graus. Recapitulando, o 120 estava positivo, passou negativo, deixa eu aumentar o sinal, passou negativo, 180 menos 120 é igual a 60. Agora, o 2 está multiplicando o x, vou passar dividindo, então temos que x é igual a 60 graus dividido por 2. E, portanto, nesse caso, o nosso x é igual a 30 graus. Bom, e observe que, de fato, esse resultado está correto. Por quê? Se eu substituir aqui, nós iremos obter 2 vezes 30, que é igual a 60, e 60 mais 120 corresponde aí a 180, conforme nós vimos aqui na nossa teoria aqui. Bom, vamos fazer agora mais um caso. Aqui entra um detalhe importante. Como eu disse anteriormente, eu disse o seguinte, que ângulos de mesma cor são sempre congruentes e ângulos com cores diferentes são sempre suplementares, a soma é 180. Nesse caso aqui, observe o seguinte, que nós temos aqui ângulos de mesma cor. Bom, nesse caso, então, nós temos um ângulo é igual a o outro ângulo. Ou seja, neste caso, nós temos que 3x menos 10 graus é igual a 50 graus. Bom, o 10 está negativo, vou passar para o segundo membro, trocando o sinal. Então, temos que 3x é igual a 50 graus mais 10 graus. 50 mais 10, novamente, obtemos aqui 60. Então, temos que 3x é igual a 60 graus. Agora, o 3, ele está multiplicando, vou passar dividindo. Então, obtemos que x é igual a 60 graus dividido por 3 e, portanto, o nosso x nesse caso, 60 dividido por 3 é igual a 20 graus. Bom, novamente, se você quiser fazer a prova, basta você substituir 3 vezes 20, 60, menos 10, 50, que é o resultado que nós temos aqui. Pessoal, então, novamente, espero que vocês tenham gostado desta aula. Espero aí ter contribuído mais uma vez. E na próxima aula nós iremos aí dar continuidade aos nossos estudos e falando um pouco mais de geometria plana para vocês.